Boa noite, meu companheiro Jurandir Cirino. Boa noite, Genivaldo Silva, nosso técnico aqui, nosso companheiro também. Boa noite, Loura. Boa noite aos ouvintes da Rádio Cisal. Bem, estamos dando início mais uma vez ao nosso programa A Caminho da Luz. E queremos enviar o nosso abraço aos nossos companheiros do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade de Conceição do Coité, que fica situado na rua Antônio Nunes Gordiano, número 99, a conhecida Rua Carigé, bem no centro da cidade. Também enviamos abraços aos amigos da Casa de Oração Bezerra de Menezes, no distrito de Salgadalha, e aos amigos da Casa do Caminho Jesus de Nazaré, no distrito de Juazeirinho. Cumprimentamos e agradecemos a presidência e as diretorias da Rádio Cisal AM de Conceição do Coité, assim como toda a equipe técnica, em nome de Genivaldo Silva, o operador técnico deste programa. Bem, o tema central do nosso programa continua Há Muitas Moradas na Casa do Pai, que faz parte do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso subtema é a destinação da terra, causa das misérias humanas, pontos 6 e 7. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita que dá uma falsa ideia do conjunto. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Bem menos que a de um lugarejo em relação à de um grande império. A condição material e moral da humanidade terrena nada tem, pois, de estranho, se levarmos em conta o destino da Terra e a natureza de sua população. Faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. Num hospital, só vemos doentes e estropiados. Numa galé, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a Terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo. E compreenderemos por que as suas aflições sobrepujam os prazeres, ou seja, porque temos mais aflições do que prazeres. Porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticam crimes, e nem os hospitais nem as casas de correção são lugares de delícias. Ora, da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Então, Jura, eu queria que você acrescentasse aqui aquela colocação que você sempre faz sobre a população da Terra. Quantos habitantes a Terra tem? Quantos espíritos estão em volta dela que fazem parte também da humanidade? Isso. A população espiritual da Terra hoje é de 30 bilhões de pessoas. Encarnados, 7 bilhões de pessoas. Em outros orbes, aguardando a oportunidade de reencarnação, por volta de 22 bilhões e 800 milhões de espíritos aguardando. Então, essa parte dessa passagem é apenas um lugar, um espaço de tantas moradas. E como nós sabemos, a Terra ainda é um planeta
planeta de provas e expiações. Então, quando o mentor espiritual fala de hospital e de cadeia em cumprimento de pena, são também aprendizados. A gente vai para o hospital para curar o que está doente. A gente vai para a cadeia para poder pagar os delitos que fez. Então, a Terra é semelhante a essa comparação, porque nós estamos aqui num planeta de provas e expiação para aprendermos a nos relacionar, a aprender literalmente a amar. Foi o que Jesus trouxe para nós. Então, essa passagem da Terra é a passagem que todos nós que estamos aqui matriculados nessa grande escola terrena precisamos passar por nossas provas sem revolta e compreendendo que todas elas são bênçãos de Deus. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para o meu amigo Daniel, que é assíduo ouvinte do nosso programa aí no povoado de Lajinha. Grande abraço para você, Daniel. Então, complementando aqui, Jura, a gente pode perceber que na Terra, todos os habitantes da Terra, em sua grande maioria, têm momentos felizes, mas ninguém é feliz o tempo todo aqui na Terra, porque a Terra não tem essa destinação de ser um lugar de felicidade plena. Aqui, como se diz lá na doutrina, sempre a gente entende que é uma escola. Então, na escola, a gente tem que aprender, passar os anos que são convenientes da alfabetização até o terceiro ano, até o terceiro grau, depois pós-graduação e tudo. Então, a proporção que a gente vai se elevando moralmente, espiritualmente, a gente vai sofrendo menos, porque a gente entende que que a Terra é apenas uma passagem. Ninguém vai ficar aqui. É uma coisa temporária e não haveria sentido se a gente tivesse somente essa vida aqui na Terra, não é verdade? Então, as pessoas que já nascem cegas, já nascem com deformidades físicas, então, elas só vieram para aqui para sofrer? Se só existisse essa vida, que sentido teria isso? Que pai seria esse? Não é? Então, uma pergunta que a gente deve se fazer sempre, para poder compreender que a Terra realmente é um lugar de passagem, é um lugar de trabalhar a nossa alma, o nosso espírito, para a gente merecer morar num mundo melhor do que esse, num mundo onde não haja as preocupações, onde não haja ódios, nem rancores, nem mesquinharias, nem corrupção, nada disso. E a gente sabe que esse mundo existe, porque Jesus disse isso pra gente, não é? Existem muitas moradas na casa do Pai. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito. Exatamente. E essa passagem, ela nos mostra o seguinte: nós estamos 24 horas matriculados na Terra. É um período só de passagem, como disse Maria Alva, mas que deve ser compreendido, né? Perda das ilusões. É para isso que a gente vem para aqui. Todos nós que encarnamos na Terra, nós somos iludidos, né? Nós temos ilusões a nosso respeito, a respeito do outro. Então vem as provas, vem as decepções, vem as brigas quando a gente não entende, mas são bênçãos para que a gente possa evoluir, né? Através do alto amor e do amor a Deus. Mas essa orientação não significa que devamos ser pessoas tristes de forma alguma, porque a vida é muito boa, apesar das nossas provas, das nossas expiações, a gente tem tanta coisa boa, a gente tem família, a gente tem amigos, a maioria das pessoas tem saúde, tem oportunidades, não é? Então a gente tem muitos motivos para agradecer a Deus. Não é só tristeza, tem alegrias também, mas é preciso atentar para isso. Ninguém é feliz totalmente na Terra, porque essa felicidade não existe neste planeta. É um planeta de aprendizado, não é o fim da existência, de forma alguma. A receita é não levar muito a sério. A receita é a gente aproveitar a vida com sabedoria, com alegria, valorizar as conquistas que a gente tem, que por mais que a gente ache que a gente está sofrendo, tem sempre alguém sofrendo mais do que nós, não é verdade? Então, vamos valorizar e agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, porque muitos espíritos ainda estão desejando vir morar aqui na Terra, passar por aqui para poder evoluir.
E nem todos terão essa oportunidade, né? Já que a Terra está passando por uma fase de transição, onde daqui a alguns anos somente os espíritos evoluídos habitarão a Terra. Os que não conseguirem evoluir, os recalcitrantes no erro, eles deverão morar num planeta inferior à Terra, onde eles terão uma intelectualidade, porque já viveram num planeta mais evoluído em relação ao que eles irão morar, e eles vão sofrer para poder aprender através do sofrimento. Se adaptar. E se adaptar, porque na verdade o sofrimento não é um castigo, é uma forma de educar. Não é? Deus gostaria que a gente aprendesse pelo amor, mas a gente sempre opta aprender pela dor. Bem, nós vamos enfatizar que quem desejar fazer alguma pergunta, envie para nós através do e-mail celave.coité@hotmail.com e também através da página do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade no Facebook. Tem muitas pessoas, Jura, que estão fazendo perguntas na rua. Então eu anoto as perguntas e trago, porque não tem problema não, só que a gente não pode estar respondendo na rua, eu prefiro responder no ar, porque de repente são dúvidas que outras pessoas têm também e a resposta vai servir, não é? Bem, nós queremos agradecer aos colaboradores do bazar que tivemos na última sexta-feira, dia 9, realizado ali na Praça do Coreto, na Praça da Matriz, ao lado do Coreto, foi realizado pelo Centro Espírita com o objetivo de angariar fundos para as obras sociais que são desenvolvidas lá. Então, agradecemos a todos os colaboradores, de modo especial aqui a Rádio Cisal, que foi uma parceirona, a Carlos Barros, né, Carlão, que é o diretor, a Admilson Nascimento também, que nos ajudou muito, e a todos os demais radialistas, Genivaldo Silva, nosso companheiro, Márcio Mota, Nelson Wagner. Queremos agradecer à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, na pessoa da professora Perpétua Sampaio, que nos cedeu todo, a Dulce, da Opção Modas, a Jane da Zaruque, a Dani Rosa, da Boutique, ali vizinho ao Carajé, do Maná, a Loja Gata Gabola, a Marília Mercedes Boutique, a Rural Livre, a Helena Kelly e Luíse, que também colaboraram com a gente bastante, a Lanchonete Super Lanche de Ana Dilziel, que sempre nos empresta as mesas dela, a Jerry Moreno e Léo Oliveira, pela divulgação em seus carros de som. E informamos que teremos um outro bazar no dia 6 de novembro, no mesmo lugar, porque os pedidos foram muitos, vai ter quando, então a gente resolveu fazer mais um, não é? Porque ao tempo que a gente vende os produtos bons por um preço simbólico, ao mesmo tempo também a gente arrecada alguns fundos para os projetos sociais do centro. Bem, lá vamos as nossas perguntas. Muitas pessoas perguntaram, mas a gente sabe que o programa que temos de 30 minutos não é possível responder todas, então a gente vai colocando por partes. Então, Jura, Augusto pergunta, ele diz assim: tem um vizinho que está tirando a minha paz. É um péssimo vizinho. Fala alto a qualquer hora, liga o som alto demais, enfim, não tenho mais sossego em minha casa, depois da chegada deste vizinho. Não quero brigar com ele. O que é que eu faço para poder, o que é que eu posso fazer? O Espiritismo tem alguma solução? Olha, Augusto, o Espiritismo, ele vai te ensinar a que você se eduque interiormente para passar por cima desse seu vizinho chato. Agora, se esse vizinho está lhe tirando sossego, você tem que observar que em sociedade a gente tem regras para cumprir, existem leis. Se ele está perturbando a você, ele está perturbando também a outros vizinhos. Então, se você não quer brigar, está muito certo, procura uma autoridade policial, leve o caso, até como anônimo. A polícia diz que a vizinhança que chamou atenção pelos descasos que ele está fazendo, mesmo na casa dele, mas incomodando os outros. Agora, a única coisa que o Espiritismo tem aí para te mostrar é que essas pessoas difíceis, elas na verdade estão pedindo socorro. São pessoas que usam dessa artimanha para não mostrar a fraqueza que carregam dentro de si. Então, na verdade, essa chatice toda é para chamar atenção. É um pedido de socorro às avessas.
que é difícil para a gente compreender. E também para que essas pessoas que aparecem na tua vida dessa forma, é te mostrando que você pode se blindar. O outro só faz mal para a gente, só tira a nossa paz quando a gente permite. Também, Júlia, a gente pode orientar essa pessoa, Augusto, a fazer o evangelho no lar, não é? Porque o evangelho no lar, também, como você sempre fala em suas palestras, blinda o nosso lar, não é das, digamos assim, das energias pesadas, as influências pesadas. De repente, através do evangelho no lar, você pode estar ajudando o seu vizinho, além de se ajudar, evidentemente, né? Você vai levar paz para sua casa e paz também para o seu vizinho. Aqui temos outra pergunta de Fernando. Ele diz assim: sou gay. Já me disseram que a Bíblia condena, mas eu não tenho culpa de ter esta opção. Já sou assim desde criança. Eu também gostaria de ser igual à maioria das pessoas, mas não sou. Minha natureza é assim. Será que eu estou em pecado e me será negado um lugar no reino dos céus quando eu deixar este mundo? Como é o nome dele? Fernando. De jeito nenhum, Fernando. O Deus é misericordioso. E você, como eu, como qualquer ser humano, é obra de Deus, né? Quem fez o pacote foi Deus. As pessoas não aceitam sua sexualidade por ignorância. Não é a sexualidade que vai fazer você ter bênção, que vai fazer você entrar ou sair do reino dos céus. O que vai fazer isso é o seu coração. Se você é uma pessoa correta, se você ama as pessoas, ama a si mesmo, sua sexualidade não tem nada a ver com isso. Deus, quando fez, já mandou no pacote. Por mais que você quisesse ser diferente daquilo que você é, você não conseguiria. Então fique em paz com você e com sua sexualidade. Se respeite o suficiente e exija que as pessoas lhe respeitem. Ser gay não tem problema nenhum diante da espiritualidade. É uma experiência, né, que fortalece muito o espírito, exatamente por causa dos preconceitos que o espírito encarnando nessa condição, ele tem que passar. No Espiritismo, a gente sempre usa essa colocação. É proibido proibir. Então, quem somos nós para julgar ninguém? Não é? Então, todos nós temos os nossos escândalos pessoais, que a Bíblia fala. É melhor arrancar um olho, né, do que ser motivo de escândalo. Esse escândalo são as nossas mazelas. Todos nós temos, de uma forma ou de outra. E ser gay não é nenhum pecado. De forma alguma. É uma opção que as pessoas têm, natural. Como o Jura falou ainda há pouco, é uma prova também, porque você vai ser vítima de preconceito, de uma série de coisas nos países menos desenvolvidos, né? Porque, evidentemente, em países mais desenvolvidos isso é bastante natural, né? E o importante é o bem que a gente faz, é o que a gente carrega no coração. Tudo na nossa vida, o que vale é a intenção. Isso é que vale, isso é que pesa, nada mais. Bem, espero que a gente tenha respondido sua pergunta, Fernando. E se você quiser compreender mais sobre essa situação que você diz que é um problema que nós não vemos como um problema, você pode procurar o Centro Espírita Luz, Amor e Verdade. Nós temos atendimento com o psicoanalista aqui ao lado, Jurandir Cirino, todas as quartas-feiras. E a gente pode te ajudar a compreender melhor tudo isso e a lidar com isso, que é absolutamente natural. Bem, temos uma pergunta aqui de Mariana. Ela diz assim: na minha família tem uma pessoa que é diferente de todas as outras. Tem hábitos diferentes, não agradece nada que se faz de bom para ela, não tem afeto nem consideração por nenhum parente. Foi educada do mesmo jeito que todos os outros. O Espiritismo explica como nasce em uma família uma pessoa tão diferente das demais? Ora, Mariana, o Espiritismo é quem literalmente explica isso. Nas famílias, os núcleos familiares, na maioria das vezes, são formados por espíritos devedores que viveram em outras vidas anteriores e que se agrupam depois que evoluem para poder resgatar os seus débitos, né? A lei de causa e efeito diz o seguinte: tudo aquilo que você faz, se tiver disforme da lei de Deus, você vai ter que reparar. Começa com o arrependimento, que lhe mostra que a tua consciência mostra que você fez algo que não deveria fazer. Mas só o arrependimento não resolve. Você precisa reparar. Então, quando os espíritos ficam na erraticidade, ficam fora do corpo físico, eles aprendem,
né, aprendem a lidar com os sentimentos, aprendem a necessidade de auto-perdão e de amar. Então o que acontece? Às vezes inimigos ferozes de outros tempos, nasce como filho, nasce como irmão, ou nasce como pai, nasce num núcleo familiar, mas como ele ainda traz no seio do seu inconsciente coletivo, né, mágoa ou rancor daqueles outros espíritos, ele tem uma dificuldade maior em se afeiçoar, porque ele ainda traz muito ódio no coração. Então, essa pessoa que está encarnada na sua família, não sei se seu irmão, se seu pai, não sei qual é o parentesco, você sempre pensa o seguinte: laço de sangue não é laço de amor. Você pode estar numa família em que as pessoas não se amam e tem uma outra pessoa fora da sua família que você sente verdadeiro carinho, verdadeiro amor, porque isso são afinidades espirituais. Então, essas pessoas que enveredam na nossa família e que são difíceis e que não gostam da gente, eles têm motivos anteriores, muitos anos atrás, de desavenças espirituais. Muita gente chama isso de ovelha negra, que de negra não tem nada, porque a ovelha negra é linda. Na verdade, isso é uma colocação preconceituosa que vem do racismo que vive acompanhando o povo brasileiro há muitos anos. Na verdade, é uma ovelha diferente. Às vezes, acontece o contrário, né, Jura? Acontece uma pessoa boa nascer numa família problemática. Exatamente. Aí a gente pensa, mas, meu Deus, como é que pode sair de onde essa criatura? Foi pro endereço errado. Mas o Espiritismo explica que essa pessoa é um espírito mais evoluído, que Deus colocou naquela família para ajudar os demais a evoluir. Então acontece às vezes o contrário também, viu, Mariana? É exatamente isso, Mariana. Espero que você tenha compreendido. Bom, Antônio Carlos pergunta assim: como fica a alma de um jovem que morre de acidente de moto? Ele estava correndo muito e não usava o capacete. Ele tem salvação? Tem sim. Deus não deixa ninguém sem salvação, não. Qual é o nome dele, Antônio? Antônio Carlos. Viu, Antônio Carlos? Ele pode ter problemas, porque o desencarne, quando acontece com acidente, às vezes ele nasceu para morrer de acidente. Está na programação reencarnatória dele, não tem problema. Agora, se ele provocou, ele é considerado suicida. Então se tem muito tabu com suicídio. O suicídio acontece quando a gente está doente. Então Deus compreende isso. Mas é como eu falei há pouco, a lei de causa e efeito cobra tudo que a gente faz. Então, se ele desencarnou e ele provocou esse acidente, não estava na programação reencarnatória dele, ele vai arcar com as consequências. Ele vai ser atraído para locais aonde vive os suicidas, e se ele for um espírito que não tem algum grau de evolução, ele vai pensar como aqueles espíritos que estão lá pensam, que eles carregam uma sintonia pesada. Como assim? Eles percebem o que aconteceu, começam a sentir remorso, a consciência começa a pesar, ele, ao invés de se elevar para pedir proteção a Deus com a outra oportunidade, com a outra vibração, ele fica naquela vibração de sentimento de culpa, e alguns deles ficam por anos a fio, 100 anos, 200 anos, infelizmente. E outros, quando percebem, né, a bondade de Deus, quando eles pedem ajuda, Deus tem uma equipe socorrista só para o Vale dos Suicidas. Então não é porque suicidou, não é porque cometeu um desatino, que Deus vai o desamparar de jeito nenhum. Vai ter a mesma proteção sempre, agora com a reparação que o espírito precisa, até para aprender a valorizar a vida na próxima encarnação. Porque a doutrina ensina sempre que tudo é a intenção, não é? Na verdade, ele não tinha intenção de se suicidar, não é? Ele foi uma pessoa negligente, imprudente, né? Então, assim, existe também, como Jura falou, a misericórdia divina. Como a gente tem aqui em Coité a brigada, os anjos da vida, no mundo espiritual também tem os anjos da vida. Então, eles socorrem essas pessoas, não é? E levam para um hospital no mundo espiritual, e lá também eles vão ser ajudados. Mas tudo isso depende da vibração da pessoa e das orações que são enviadas para ela. As orações são muito importantes, gente. Muito importante. Então, orar pelas pessoas que já foram, sem melindres, sem chorar, mas
apenas dizendo, obrigada porque você passou pela minha vida, mas eu quero te desejar um caminho de luz e de paz. É por aí, não é? Por aí. Bom, aqui a gente tem Roberto. Nunca me dei bem com um irmão meu. Desde criança que a gente não se entende e briga muito. Por que será? É exatamente o que eu falei há pouco, Roberto. Parecido. São espíritos que se encontram em encarnações futuras, mas que um ainda não tem o preparo espiritual necessário para perdoar. São geralmente espíritos devedores que vêm num grupo familiar para aprender a amar. Uns correspondem, outros nem tanto. Então esse teu irmão é com certeza alguém que vocês brigaram em outra encarnação e que talvez você já tenha aprendido quando você estava fora do corpo a perdoar e ele não. Então, sabendo disso, tente ser um pouquinho mais paciente e compreender que você talvez tenha evoluído mais do que ele. O amor cobre multidões de pecados, né? Então, às vezes, se você se elevar espiritualmente, você vai poder também se blindar, digamos assim, do aborrecimento que seu irmão lhe traz. Exatamente. E vai se defender e também ajudar ele, né? E não dá tanta importância porque ele faz. Não dá, deixa ele. Aqui tem Simone. Simone diz assim, por que tem gente que a gente não se sente bem desde a primeira vez que encontra, aparece logo uma antipatia do nada? Exatamente, as perguntas hoje estão na mesma direção, né? Essa antipatia que a gente tem não é gratuita não, Simone. É pessoas, não sei se você já viu falar em déjà vu. Déjà vu é aquilo que a gente chega no local e a gente acha que já passou por ali. Pessoas que você encontra que é estranha, mas que você sente uma afinidade enorme no seu interior. Parece que você já conhecia, ou então você tem uma necessidade muito grande de conhecer. Isso são afinidades espirituais. Então, quando a gente tem essa afinidade com aquela pessoa, independe do parentesco, de ser parente ou não, a gente gosta. E quando vem para a nossa família, é exatamente porque a gente não gosta. Então, como a gente não gosta, e a lei ensinada por Cristo é a lei do amor, nós estamos aqui para aprender a lei do amor, amar os outros e amar a nós. Então, essas pessoas vêm colocadas na família exatamente porque um tem que dar amor para o outro. Quando são pequenos, brincam junto, vão dormir junto, às vezes dormem no mesmo quarto, faz as mesmas coisas, têm os mesmos pais. Então, é uma forma que a vida encontra, né, para que vocês resolvam diferenças de vidas passadas. E também muitas vezes, Jura, a gente nem teve um histórico com essa pessoa, mas às vezes a pessoa, ela tem uma vibração tão pesada, não é? Ela vive assim, alimentando maus pensamentos, ela vive alimentando desejos ruins em relação às outras pessoas, então ela fica com a aura um pouco carregadinha, né? Muito e a pessoa que é sensitiva, quando encontra com essas pessoas, ela sente aquele mal-estar, né? Tem gente, por exemplo, que quando entra num determinado local, tem muita gente bebendo, ou então discussões, as pessoas se sentem mal porque estão uma vibração mais leve, né? Então não consegue ficar bem num lugar assim. Então a oração, minha gente, é sempre o melhor caminho, melhor né? ferramenta. Melhor ferramenta. Bem, aqui temos a pergunta de Creuza, a 7ª pergunta e a última provavelmente. Estou começando a frequentar um centro espírita e ouço muito falarem sobre o Evangelho no Lar. Como é que se faz isso? Tem alguma coisa especial? É Creuza? Creuza. Não, Creuza, você simplesmente vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, vai abrir aonde você quiser, se você não quiser seguir, né, de forma cronológica, você vai abrir numa passagem do Evangelho do Cristo, vai ler esse Evangelho, se você tiver com seus familiares ou com amigos, você vai ler, vai refletir, vai comentar isso, né, e vai fazer uma oração. Isso se faz geralmente uma vez por semana em casa, porque você blinda a sua casa das energias negativas, né, dos espíritos que infelizmente ainda tem inferiores e que se comprazem no mal, né, que tem a energia pesada. Então você limpa a sua casa, você limpa o seu coração, né, e é uma forma de você estar contrita com Deus. Então o Evangelho no Lar não tem nenhum ritual, é você abrir o Evangelho, ler o Evangelho, interpretar o Evangelho e falar junto com as pessoas que estiverem ali, né, aquilo que você entendeu do Evangelho e passar adiante a palavra de Jesus Cristo. Nada mais do que isso. A gente fala aí do Evangelho no Lar segundo a nossa doutrina espírita, mas qualquer pessoa de qualquer religião que queira fazer um evangelho utilizando a Bíblia, o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, é a mesma coisa. Você marca um lugar, Creuza,
na sua casa, evidentemente uma mesa, né? E aí você senta com as pessoas que quiserem participar. Se ninguém quiser, você faz sozinha mesmo. Faça uma oração pedindo a Deus que abençoe aquele momento, que lhe dê inspiração, para que você possa entender a mensagem que vai ser lida. E aí, como o Jura falou, você abre ou na sequência ou então aleatoriamente e você lê e reflete sobre aquilo. Se tiver alguém participando, você pode conversar com aquela pessoa. O que essa mensagem nos diz? Depois dessa reflexão, aí você encerra agradecendo a Deus por aquele momento. Nós espíritas colocamos também sobre a mesa uma jarra com água, ou então um copo para cada um participante, e pedimos que aquela água seja fluidificada, ou seja, a água vai ser fluidificada, vai ser colocado fluidos bons ali, e as pessoas vão beber aquela água que vai fazer bem para o corpo e para a mente, porque os cristais de uma água fluidificada são muito brilhantes. Isso são pesquisas científicas, não é nenhuma afirmação espírita, mas um japonês, que eu não lembro o nome dele agora, ele pesquisou, colocou água num ambiente bastante tumultuado e colocou água num ambiente harmonioso. E depois ele foi olhar no equipamento bastante sofisticado, como eram aqueles cristais da água. E os cristais de água eram muito bonitos do lugar harmonioso, diferentemente do lugar que não tinha harmonia. Então, sim, o Evangelho no Lar deve ser feito sempre num dia escolhido, sempre no mesmo horário, porque a gente conta com a visita de irmãos de luz que vão nos ajudar a pensar e também a ser nossos companheiros, não é? É muito bom o Evangelho no Lar, eu aconselho, porque eu faço sempre, todas as pessoas da minha família fazem, todos os amigos espíritas fazem,